Irmãos, boa noite. A paz do Senhor para todos. Ah, sim, é verdade. E eles apontando assim, eu digo, Jesus, o que será? Irmãos, as crianças até 6 anos vão participar do culto aqui atrás, então elas podem sair por ali mesmo. As crianças até 6 anos, tá? Não precisam vir para aqui não, elas vão sair direto e vão para lá. E quando apontam assim para cima, a gente diz, será que Jesus está voltando e... Romanos, capítulo 4. Não sei se os irmãos também se surpreendem, se espantam, se sentem gratos, né? Pelo fato de Deus falar com os homens. Quando nós lemos a Escritura, irmãos, Deus está falando com a gente. É interessante isso. Não sei se vocês já realizaram, já pararam para pensar no que é que está acontecendo quando nós abrimos a Escritura e a lemos. Na realidade, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos confins do universo, resolveu falar com pessoas, com os humanos, dizer a eles o que ele pensa, dizer a eles qual o melhor caminho para chegar no céu, dizer a ele como nós deveríamos viver, nos dizer qual a vontade dele, como nós vimos hoje de manhã, né, no sermão pregado por nosso irmão Danilo. Então, quando nós lemos a Escritura, nós não estamos lendo, irmãos, um livro histórico. Nós estamos ouvindo Deus falar conosco. Há aspectos históricos, é óbvio, né? Nós sempre que pregamos, nós abordamos os aspectos históricos de cada livro, de cada momento, de cada contexto. Mas o que mais interessa aqui não é exatamente o contexto histórico no qual Deus falou, mas que Deus falou. Deus falou comigo, Deus falou com você, e deixou isso registrado para a nossa edificação, para que a gente não se esqueça, para que a gente não tenha dúvida de que Deus falou, para que a gente possa relembrar o que Ele disse. Não sei se você já conversou com alguém e a pessoa diz assim, não, você não falou isso não. Aí você fica com aquela vontade de dizer assim, da próxima vez eu gravo. Não, da próxima vez que eu falar alguma coisa com você, eu vou gravar, vou deixar aqui gravado. Quando você disser que não, eu vou passar. É isso que acontece, está registrado para nós. Nós não podemos dizer que Deus não nos orienta, que Deus não fala conosco. Talvez a gente se sinta, irmãos, mesmo sem orientação. Talvez a gente se sinta mesmo sem direção. Mas sabe por que isso acontece? Porque talvez, é só um talvez, só você pode responder isso. Talvez você esteja vidrado no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Netflix, na HBO, na Disney, no Prime, e deve ter mais 1 milhão que eu nem lembro o nome. Deus não fala nesses lugares. Não sei se você sabe disso. Deus não fala através da HBO. Não há nenhum documentário na Amazon Prime onde Deus está falando com as pessoas. Deus só fala na Escritura. É o único lugar que Deus fala com o homem, é na Escritura. O único lugar onde você pode ouvir a voz de Deus, perceber sua orientação para a sua vida, é na Escritura. Não tem outro lugar, irmãos. Mas se a gente enche a nossa vida com tanta coisa, né? Com tanto vídeo, com tanta imagem, com tanto som, a gente não ouve Deus falar e a gente fica desorientado mesmo. E não é só um sentimento, é um fato. Esse sentimento que a gente está desorientado não é um sentimento, é um fato. Como eu disse a vocês, TikTok não orienta. Deus não fala lá, não fala no YouTube. Não tem nada disso, não tem nada que possa falar conosco senão a Escritura. Então eu queria convidar você a ler a santa palavra do Senhor, a ouvir Deus falando conosco. Livro de Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé.
Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foram atribuídas, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós, igualmente, nos será atribuído, a saber, a nós que temos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos orar ao Senhor, irmãos. A palavra de Deus é a revelação do Senhor, e tem um outro aspecto muito interessante, muito mesmo. Quando você lê qualquer obra, qualquer que seja, um clássico da filosofia, por exemplo, você lê Platão, Aristóteles, qualquer um desse, você precisa se virar com o texto. Tem que sozinho dar conta do texto, estudar aspectos históricos, estudar outros livros, tentar entender o que é que está escrito ali. Eu me preparo para um dia ler Ser e Tempo, do Heidegger, né? Eu acho que vai demorar um tempinho, ainda vou precisar ler muito sobre o livro, para depois ler o livro. Com a escritura não é assim. Eu quero ler Ser e Tempo, mas eu não posso consultar Heidegger, ele morreu. Isso não acontece com a escritura. A gente terminou de ler, irmãos, Deus falando conosco, e o Espírito dele está aqui para traduzir o que foi falado. Isso não é maravilhoso? Imagina, a gente não precisa ficar tateando, a gente não precisa ficar assim na dúvida, desorientado, mas será que era essa a intenção? Porque o próprio Espírito Santo, que registrou essa escritura, que inspirou as pessoas que escreveu, não morre. Está aqui conosco hoje, para aplicar ao nosso coração aquilo que foi registrado. Então, vamos falar com Ele. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome. Nós te enaltecemos porque Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Não há outro como o Senhor. Não há Deus além de Ti. Os homens inventam imitações, mas não são deuses, porque há apenas um Senhor sobre tudo. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor é o Deus exaltado, mas que do alto da sua glória, do alto de todo o seu poder e soberania, o Senhor desceu até nós. O Senhor se fez carne, habitou conosco, falou, caminhou conosco. O Senhor nos deu instrução para a glória do Teu nome. O Senhor nos apontou o caminho. E quando voltou para o céu, deixou o Seu Espírito para nos guiar. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Teu Espírito Santo está conosco. E é a Ti, ó Espírito, que nós oramos nesta hora, para pedir ao Senhor que fale com o Teu povo. Fale com cada um que está aqui presente, nos ouvindo. Fale com cada um que está em sua casa, ou em qualquer lugar que seja, acompanhando pela internet, porque o Senhor é Deus e o Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, da mesma forma e completamente. O Senhor está completamente neste lugar, mas também está completamente em qualquer outro lugar onde o Teu povo está. Nós bendizemos ao Senhor por isso
E pedimos ao Senhor que fale conosco, Pai, que nos edifique, para a glória do nome de Jesus. Amém. Até o capítulo 8 de Romanos, Paulo está lidando com a justificação pela fé. E ele faz isso, irmãos, repetindo várias vezes, para tentar trazer aspectos novos, tentar mostrar para a gente algo que talvez a gente não tenha percebido em algum momento que ele tenha falado antes. Por isso as coisas parecem se repetir um pouco. Quando Paulo começa aqui a tratar no capítulo 13, ou no capítulo 4, né, ele fala sobre a justificação. Nós vimos na semana passada ele tratando sobre Abraão, tratando sobre Davi, dizendo por que é que esses homens não foram justificados pelo que fizeram. Ele retorna aqui a falar sobre Abraão, porque Abraão tem um peso, tem uma relevância muito grande para o povo de Israel. Abraão é o primeiro patriarca, né? É de onde nasce o povo, é a partir de onde vem esse povo que Deus separou para si. Abraão morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e um dia Deus fala com ele, o nome dele ainda era Abrão na época. Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, saia do meio da tua terra, saia da tua parentela, vá para um lugar que eu vou mostrar a você. Abraão faz isso, Abraão ouve a voz de Deus, Abraão obedece, sai do lugar onde ele está, e a partir dali Deus separa um povo para si. Aquele povo, como nós já vimos aqui outras vezes, não foi separado para que a salvação fosse única e exclusivamente deles, mas para que a partir deles a salvação alcançasse todas as pessoas da terra. Todas elas, irmãos. É exatamente o que acontece com a gente hoje. Aquilo que nós estamos ouvindo aqui hoje não é só para a gente. Não é para ficar só com a gente. Amanhã de manhã, se Deus quiser, nós vamos nos espalhar pela cidade para trabalhar, para estudar, para negociar, para fazer 1 milhão de coisas. E é necessário que isso que foi ouvido, que foi pregado aqui hoje, acompanhe você em todos esses lugares. E a palavra vai chegar. Porque o que está sendo dito aqui não é apenas para nós, mas é para as pessoas que estão no lugar aonde você vai amanhã e que não estão aqui hoje. Elas não estão aqui. Amanhã talvez você vai encontrar alguém completamente desorientado, porque não sabe mais o que fazer com o seu filho desobediente. E você pode abrir a palavra de Deus para ele. E você pode falar sobre a orientação que existe na palavra de Deus para ele. Hoje é a mesma coisa, irmãos. Deus não chamou esse povo aqui para que tudo que seja dito seja apenas para nós. Nós temos a função, nós temos a missão de levar esta mensagem assim como Abraão teve. Abraão teve essa relevância muito grande para o povo. E no decorrer dos anos, essa religião do povo judeu foi se tornando em religiosidade, foi se tornando em algo meramente formal, né? Eu faço, então, assim, Deus me abençoa. Eu vou para o culto, Deus me abençoa. Eu toco, Deus me abençoa. Eu arrumo, Deus me abençoa. Eu dizimo, Deus me abençoa. Eu ofereço sacrifícios, Deus me abençoa. Eu participo do dia da purificação, o Yom Kippur, e Deus me abençoa. Eu participo da Páscoa, eu participo da festa das tendas, do tabernáculo, do Pentecostes. E Deus me abençoa, porque eu participo disso tudo. E o povo pensava, foi assim desde o começo. Deus abençoou Abraão porque pensavam os judeus, né? Deus abençoou Abraão porque ele resolveu dar o seu filho. Gênesis 22 narra um pouco disso, né? Um pouco desse momento, quando Deus pede o filho a Abraão, Abraão oferece o seu filho, e depois que Deus não permite que ele mate o seu filho, Deus diz assim: Abraão, agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu único filho. E na cabeça do povo judeu era assim: por que que Abraão foi um crente fiel? Por que que Abraão foi alguém que buscava a Deus? Porque ele fez algo. Ele fez. Ele ofereceu o seu filho, irmãos. Deus disse a ele: Abraão, você só tem um filho. Não é isso? Ele: eu quero esse seu filho. Sacrifique, mate seu filho em sacrifício a mim. E Abraão disse: está certo, Senhor, eu vou fazer isso. E ele vai até o lugar, ele caminha com o seu filho, ele amarra o seu filho, ele levanta o cutelo para matar o seu filho, e naquele momento o anjo do Senhor brada e diz: Abraão, pode parar.
Pode parar. O único que vai sacrificar um filho sou eu, não é você. Quem vai sacrificar o filho sou eu e é por você. Você não vai sacrificar seu filho. E Deus substitui Isaac por um cabrito, uma ovelha que se prende nos galhos ali perto. E o povo judeu ficou com aquela impressão, é por conta disso que Abraão fez, que ele foi aceito diante de Deus. É por causa de tudo que decorreu daí, desde Abraão, que nós somos aceitos diante de Deus. Era assim que eles pensavam, irmãos. É como se alguém pensasse assim. Em 12 de agosto de 1859, um irmão chamado Simonton chegou aqui no Brasil, vindo dos Estados Unidos, da igreja presbiteriana, e começou o trabalho presbiteriano aqui no Brasil. Simonton foi muito fiel ao Senhor, dedicou-se a servir a Deus, plantou igrejas, logo surgiu o primeiro seminário. A igreja presbiteriana é hoje a igreja que tem o maior número de seminários, de instituições de formação de pastores em todo o Brasil. São 9 seminários, 4 institutos bíblicos. Por causa disso, nós somos o que somos. Por causa disso, nós somos uma igreja fiel. Porque Simonton era fiel. Porque nós temos 1 milhão de seminários, porque nós temos mestrado, doutorado, e seja lá mais o que for. Por isso nós somos uma igreja fiel. Entende que era mais ou menos assim que aquele povo estava pensando? Por que é que nós somos o povo escolhido por Deus? Por causa do que Abraão fez. E o que é que Paulo está tentando dizer para eles? Não é por nada disso. Não há nada que o homem possa fazer para ser aceito diante de Deus. A igreja presbiteriana não é o que é, qualquer que seja o seu lugar, né? Não é o que há de bom nela, não é por causa de alguma coisa estrutural nela, é por conta da graça de Deus apenas. É só isso. É isso que Paulo está demonstrando e tentando deixar cada dia mais claro para os romanos, para os irmãos que eram judeus e que também havia não judeus naquela igreja. O que ele está dizendo é, não é pelo que você faz, é pela fé. O que a gente acaba pensando, né? Porque nós somos muito desequilibrados, infelizmente. Ah, tá, então eu não tenho que fazer nada. Não é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Ah, então tá, já que não é pelo que eu faço, então eu não tenho que fazer nada. E aí ele continua a construir a história para mostrar que não é assim, não é dessa forma. Ele diz no versículo 13, a promessa de que seria herdeiro do mundo, não veio a ele ou a sua descendência, irmãos, por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Quando ele está falando da lei aqui, ele está falando da circuncisão. Ele está falando daquilo que o próprio Deus deu a ele, das normas que Deus deu a ele. E também há uma referência, irmãos, a toda a lei que vai ser dada por Moisés. Quantos anos depois? Os irmãos lembram mais ou menos quanto tempo depois de Abraão é que Deus dá a lei a Moisés e ao povo? Mais ou menos 430 anos, irmãos. 430. Então imagine, Paulo está dizendo aos irmãos daquela igreja na cidade de Roma, Abraão não foi aceito por Deus por ter cumprido a lei de Moisés. A lei só veio 430 anos depois. Como é que ele iria cumprir uma lei? Como é que ele iria cumprir os 10 mandamentos? Como é que ele iria cumprir tudo aquilo? Se só veio muito e muito e muito tempo depois. Ele diz até porque se é pela lei, então os herdeiros dele estão perdidos, porque não havia lei para ele cumprir. Não havia nesse aspecto a lei mosaica que os judeus tanto se orgulhavam de ter, não existia. E Paulo ainda esclarece, irmãos, no versículo 15, ele diz, olhe, para deixar muito claro que não foi pela lei, porque a lei suscita a ira. Capítulo 4, versículo 15 de Romanos. A lei suscita a ira. Como é que a lei suscita a ira? A ira de Deus. Por quê? Porque nós quebramos a lei de Deus. O que ele está dizendo é, se a lei fosse dada a Abraão e esperasse que ele fosse aceito diante de Deus por cumprir a lei, ele não somente não seria, como a única coisa que ele conseguiria, dependendo apenas da lei, era a ira de Deus. Porque Abraão peca, Abraão errou,
assim como eu e você, ninguém cumpriu, irmãos, toda a lei de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, o Senhor precisa me levar para o céu, porque tudo que o Senhor queria que eu fizesse, eu fiz. Tudo que tem que ser feito, eu fiz. Tudo que está nos mandamentos, do 1º ao 10º, tudo que consta em toda a lei do Senhor, toda a vontade do Senhor para a minha vida, eu cumpri. Ninguém, irmãos, ninguém, em momento nenhum, a única pessoa que pisou neste mundo e que não quebrou a lei em nenhum aspecto foi o próprio Deus encarnado. A única pessoa. Fora isso, a lei apenas suscita ira. Apenas atrai sobre a pessoa, atrai sobre si a ira de Deus. Por quê? Porque nós sabemos o que deve ser feito. Mas nós fazemos, irmãos. A gente sabe o que tem que ser feito. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, em 99% dos casos, a gente sabe o que deveria ser feito. Deus colocou em nós a sua imagem. Deus colocou em nós o seu Espírito Santo, que constantemente nos orienta, fala conosco. A gente sabe o que deveria ser feito. Eu vi uma vez um quadrozinho pequeno de uma senhora sentada numa cadeira e uma moça, uma jovem, né? Parece ser uma pintura bem antiga, com uma sombrinha, uma saia rodada bem grande e tal. Diz assim: vó, eu posso ir para aquela festa que vai ter agora à noite? E a avó diz assim: o que é que a sua consciência lhe diz? Não precisava responder nem muita coisa. O que é que a sua consciência lhe diz? Eu acho muito interessante, porque ela está mostrando o quanto eu e você já sabemos. A maioria das vezes, irmãos, que a gente fica se perguntando ou perguntando a alguém: será que eu deveria ou não deveria? A maioria das vezes, sobre essas decisões morais, nós sabemos o caminho. A gente sabe o que tem que ser feito. Tanto é que a gente muitas vezes pergunta a pessoas que de alguma forma estão mais inclinadas a nos dar a resposta que a gente quer ouvir. Porque a gente sabe que se perguntar a fulano, ele vai dizer logo: claro que não pode. A gente não pergunta a fulano, pergunta a cicrano, porque talvez esse cicrano vá aliviar um pouquinho, né? Inúmeras vezes, irmãos, nós somos assim. A gente já sabe o que tem que fazer e mesmo assim a gente tenta calar isso. Não adianta querer se justificar diante da lei. Não adianta querer se justificar diante de Deus, alegando que nós fizemos o que tinha que ser feito. Porque nós não fizemos. Não tudo o que tinha que ser feito. Porque nós falhamos, todos e cada um de nós, em cada aspecto da nossa vida, em cada momento. O que é que ele está dizendo então? Isso tem que vir pela fé. Versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente para a descendência que está no regime da lei, os judeus, né? Mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quando é que Abraão é justificado diante de Deus, irmãos? Quando ele crê em Deus. O autor aos Hebreus diz que Abraão foi levar o seu filho para ser sacrificado, porque ele sabia que Deus era poderoso para, até das cinzas, ressuscitar o seu filho. Ele não foi justificado diante de Deus porque ele caminhou para oferecer Isaque, mas porque no seu coração ele cria num Deus que é capaz de ressuscitar pessoas da morte. Ele cria que Deus era capaz de trazer o seu filho da cinza, do pó. Ele poderia ter sido morto, ter sido totalmente consumido, mas Abraão cria. Tanto que quando os moços perguntam a Abraão, diz assim, Abraão diz: nós vamos seguir daqui em diante. Nós vamos ali adorar, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Como é que daqui a pouco a gente volta se ele ia sacrificar o filho? Se estava indo ele e o filho, e ele ia sacrificar o filho. Como é que daqui a pouco a gente volta?
A gente volta porque ele tinha plena consciência de que Deus tinha prometido a ele uma descendência. Deus tinha prometido a ele um filho e que ele seria pai de muitas nações. E o filho que ele tinha era aquele, não tinha outro. Inclusive, irmãos, Deus ainda conversa, o Abraão ainda conversa com Deus e diz assim: Senhor, eu sou muito velho, minha esposa é estéril, a gente nunca teve filho. Vamos fazer o seguinte, passa da minha descendência, desse moço que trabalha comigo, Eliezer, use ele pode ser o meu descendente. E Deus disse: não, senhor, a sua descendência vai vir de um filho seu, um filho biológico seu. É daí que vai vir a sua descendência. E quando Abraão segue para sacrificar Isaque, o que tinha no coração dele era fé em Deus. Ele confiava no Senhor. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Ele não foi aceito diante de Deus, irmãos, porque ele cumpriu nenhuma regra, porque ele circuncidou o seu filho no 8º dia. Nada disso. Ele é aceito por fé. É isso que o apóstolo Paulo está defendendo aqui. Ele segue no versículo 18, dizendo: olhe, Abraão creu contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Por que ele crê, irmãos, contra a esperança? Porque ele tinha 100 anos. A versão que a gente usava da Bíblia, que é a Almeida Revista Atualizada, diz que a Sara já havia cessado o costume das mulheres. É assim que o texto se refere ao período da cessação do ciclo menstrual. Havia cessado a Sara o costume das mulheres. Sara, além disso, ainda era estéril. Abraão já estava com 100 anos. Mas o texto diz que ele crê contra a esperança. Não tinha, ele podia, fisicamente, humanamente, não tinha como ele ser pai de muitas nações. O versículo 19 diz que ele, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Irmãos, ele estava consciente das limitações. Veja por que isso é fé. Ele não duvida em nenhum momento do que Deus vai fazer. Ele não duvida de que Deus vai dar um filho a ele. Ele não duvida. Tanto que quando Deus diz a ele que vai dar um filho, ele sorri. E ele sorri porque ele está grato a Deus, porque ele está confiante no Senhor. Ele sabe disso. Mas ele também tem consciência do que o cerca, da realidade que o cerca. Ele tem consciência disso. É muito difícil, irmãos, para a gente crer quando parece que está tudo complicado, né? Quantos de nós já vivemos situações assim? A gente olha ao redor e diz: como é? Me diga aí, como é que esse negócio vai se consertar? Como é que esse negócio vai andar? Inúmeras vezes a gente desanima, a gente se entristece. Quando eu estava terminando o seminário, chegaram para mim e disseram: olha, você não vai ser ordenado. O legal é que só estão me dizendo isso depois de 4 anos e meio de seminário, né? Tudo bem. Você não vai ser ordenado, se preocupe não. Isso não vai acontecer. Você veio da Assembleia de Deus, você está na igreja presbiteriana, você está pensando que isso aqui é um cabide de emprego? Isso estava terminando o seminário. Eu vou para a reunião do presbitério e a única certeza que tinha era: se preocupe não, que ordenado você não vai sair daqui. E era isso que eu esperava mesmo. Não havia esperança no meu coração de que algo acontecesse e fosse de forma contrária. Na comissão de avaliação de candidatos, né, a gente é avaliado quando vai para o seminário e é avaliado quando volta. Havia mais 2 pessoas, eu mais 2 irmãos sendo avaliados, e já estava certo no presbitério que os 2 irmãos estavam sendo avaliados para serem ordenados e eu não. Eu, no máximo, seria licenciado. Tudo bem, é assim mesmo. Faz parte. Inclusive, só para não deixar dúvidas, inclusive a licenciatura é o processo normal da constituição da nossa igreja.
ser ordenado após terminar o curso não é o normal, não é o comum. Constitucionalmente, o normal é passar pelo período de licenciatura, esse período de estágio de 1 ano, depois você termina o seminário, né? Mas naquela comissão, um irmão procurou outras pessoas e disse: por que vai ordenar fulano, ordenar cicrano e não vai ordenar o Edward? O presbitério tinha começado na quinta-feira à noite, isso era sábado, final da tarde, o presbitério ia terminar no sábado à noite. Naquele período do final da tarde até a noite, aquele irmão que levantou essa questão perguntou a várias pessoas por que eu não seria ordenado. E ninguém sabia dizer por quê. Só sabia que eu não devia ser ordenado. Mas ninguém conseguia dizer por quê. E depois dele perguntar, disseram, então ele tem que ser ordenado, né? Não tem motivo para não ser. E eu achei muito interessante, irmãos, o quanto Deus é poderoso, né? Um presbitério que tinha começado numa quinta-feira à noite, está terminando no domingo ou no sábado, e dentro de um período curto ali à tarde, tudo aquilo que havia sido dito a mim no decorrer daquele ano, simplesmente muda. Assim, Deus é poderoso para fazer essas coisas. Nós aqui, inúmeras vezes, irmãos, ficamos abatidos e entristecidos e deprimidos, porque não cremos como Abraão, porque não cremos contra a esperança, porque não cremos que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse que iria fazer. Abraão não duvida da idade avançada dele. O texto diz que ele leva isso em conta, né? Ele leva em conta a sua idade, ele leva em conta a esterilidade de Sara, ele leva em conta a idade de Sara, mas diz o versículo 20, ele não duvida por incredulidade. Ele não duvida por incredulidade, ele não para e fica assim dizendo, é claro que Deus não vai fazer isso. É óbvio que Deus não pode fazer isso, não tem como ser feito. Eu sou casado há quantos anos, nós nunca tivemos filhos. Olha a minha idade, olha a idade da minha esposa. Ele olha para a situação, ele percebe as dificuldades, ele entende que não tem condições, humanamente falando, daquilo acontecer, mas o texto diz, ele não duvida por incredulidade, mas pela fé ele se fortalece, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. É o que diz o texto. Eu queria que você também não duvidasse por incredulidade daquilo que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida. Algumas vezes, irmãos, a gente fica muito triste, a gente fica muito abatido por determinadas derrotas por conta de incredulidade. Por exemplo, a gente estuda muito para fazer um vestibular e não passa. A gente estuda muito para fazer um concurso e não passa. A gente tenta muito fazer algo e não dá certo. E parece que com o decorrer do tempo a gente vai desanimando, se entristecendo, se abatendo. Porque nós não, de verdade, nós não queremos compreender que talvez não seja essa a vontade do Senhor. Eu não estou dizendo que se você tiver fé, você vai passar de qualquer jeito. O que eu estou dizendo é que se você tiver fé, você vai fazer exatamente aquilo que Tiago diz. Tiago diz, olha, não diga que você vai para tal cidade, que você vai vender, que você vai negociar, que você vai ganhar. Mas diga assim, se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu vou vender, eu vou negociar, eu vou ganhar. Se Deus quiser, eu vou passar no concurso. Se Deus quiser, eu vou conseguir um emprego, eu vou ter o filho, eu vou comprar a casa, eu vou conseguir quitar o financiamento, eu vou comprar o carro, eu vou ter a minha saúde restaurada. Se Deus quiser. O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Ter consciência clara. Cada sobre nós nos é dada quando nós cremos nele. A salvação é apenas pela fé, irmãos. Apenas pela fé. Não há nada, exatamente nada, que ninguém possa fazer para ser salvo. Exatamente nada. Ou nós cremos que o Senhor Jesus Cristo
morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, ou nós estamos eternamente perdidos? Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz: ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribuísse todos os meus bens com os pobres, se eu não tivesse amor, não adiantaria de nada. Eu estaria completamente perdido. Qualquer coisa que eu e você façamos, irmãos, ela só serve diante de Deus se ela partir da fé em Cristo. Quando é que eu e você podemos fazer algo que realmente conta? Quando nós entendemos pela fé que o Senhor Jesus morreu por nós, Ele pagou o preço dos nossos pecados, nós vamos para o céu apenas porque Ele morreu, não é por nada que eu faça, exatamente nada que você faça, nada, exatamente nada. Quando nós cremos nisso de todo o nosso coração, nós somos justificados pelo Senhor. A partir daí nós passamos a viver como filhos. A partir daí nós fazemos parte da família de Deus. Então agora sim, agora em nome de Jesus, pague o que você deve. Em nome de Jesus, deixe de ser enrolado, preguiçoso. Viva uma vida decente. Viva uma vida que glorifique a Deus. Não porque você quer ser salvo, mas porque você é um salvo. E é assim que um salvo vive. É assim que um salvo vive. O salvo vive como sal da terra e como luz do mundo. Ele não faz essas coisas para ser aceito diante de Deus. Como a gente está insistindo o tempo todo, tentar ser aceito diante de Deus é só provocar a ira de Deus. Porque apelar para a lei é provocar a ira de Deus, porque nós não conseguimos cumprir tudo o que nós fazemos, deveríamos fazer. Nós não conseguimos, irmãos. Eu não consigo fazer tudo o que eu deveria fazer como funcionário público, como pastor, como pai, como filho. Eu não consigo fazer tudo o que deveria fazer. Nenhum de nós pode apelar diante de Deus por sermos bons em qualquer aspecto. Mas nós podemos, depois de sermos aceitos diante dele pela fé, pedir ao Senhor que nos dê graça e converta o nosso coração a cada dia, que nos santifique, que nos mude, que nos faça mais parecidos com Ele. É para isso que nós estamos aqui. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que foi Deus quem deu à igreja profetas, pastores, mestres, para que essa igreja cresça, amadureça e possa se parecer cada dia mais com o Senhor Jesus. Então agora que eu e você o aceitamos pela fé, agora que eu e você entendemos que nós só podemos participar da ceia do Senhor pela fé, nós não podemos participar da ceia do Senhor, irmãos, porque nós passamos o restante do mês sendo uns anjinhos. Ainda que você tenha sido um anjinho, ainda que você inclusive tenha uma auréola, não é por isso que nós somos aceitos diante de Deus. Não é por isso que nós podemos participar da ceia. Nós só podemos participar da ceia do Senhor porque Cristo morreu por nós e nós aceitamos isso pela fé e nós entendemos que é o sacrifício dele que paga o preço completo, que é suficiente, que é definitivo para nos salvar. Agora nós participamos da ceia. Agora nós vivemos para a glória e para o louvor do seu nome. Eu queria pedir a você que pare de se esforçar para produzir salvação. Pare de se esforçar para ser aceito diante de Deus e ser salvo e ser levado para o céu. Algumas pessoas dizem assim: quando eu morrer, Deus me coloque num bom lugar. Deus me coloque onde Ele achar melhor. E é claro, irmãos, que qualquer pessoa que diga isso, ela não está dizendo que ela espera que Deus a coloque no inferno, né? Você acha que alguém está esperando isso? Dizendo assim, não, Deus me coloque onde Ele achar melhor. Você acha que a pessoa está dizendo assim, não, Deus vai ver que eu sou um pecador miserável, Ele vai me colocar no inferno mesmo? É claro que não. Quando as pessoas dizem isso, elas estão confiando na vida reta delas,
Elas estão confiando naquilo de bom que elas fizeram, nas boas pessoas que foram, que nunca fizeram mal a ninguém. Então, por isso, é claro que Deus também não vai fazer mal a elas. Por que Deus vai fazer mal a elas se elas nunca fizeram mal a ninguém? Mas elas não entendem que Deus só vai colocar num bom lugar aqueles que creem em Cristo. Não é aqueles que são boas pessoas, mas é quem crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É aquele que entende que a morte do Senhor Jesus foi por nossa causa e que isso tem um efeito prático, concreto na nossa vida. Talvez você possa pensar assim, então, não tem nada que eu possa fazer. Não, para ser salvo não. Mas depois de salvo, você vive como um salvo. O Paul Washer, ele cria uma imagem que eu acho muito interessante. Ele diz que ser salvo seria mais ou menos como você ser atropelado por um caminhão. Você não fica a mesma pessoa. Não é a mesma coisa. Não dá para imaginar que um caminhão vai lhe atropelar, vai bater em você, vai passar por cima de você e nada vai mudar. Não, nada vai mudar. Você foi atropelado por um caminhão, se levanta, sacode a poeira e pronto. E segue. Claro que não. Depois que algo assim acontece com a gente, depois que nós cremos no Senhor Jesus, cremos que Ele morreu e ressuscitou por nós, a nossa vida muda, irmãos. Mas é sempre consequência. Entendem? É sempre consequência. Nunca é causa. Nunca somos aceitos pelo que fizemos. Sempre, sempre somos aceitos apenas por causa de Cristo. A partir daí, sim, nós vivemos como Cristo. Para o louvor do seu nome, para a sua glória. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas 2:20, ele diz, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora eu tenho na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que por mim morreu e se entregou. Depois que nós cremos em Cristo, nós vivemos assim. Vivemos na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por nós. Se, por acaso, você ainda não creu em Cristo dessa forma, se por algum motivo você tem passado a vida acreditando que é uma boa pessoa, que não tem feito muito mal, não tem cometido tantos erros, e tem a esperança de que Deus te coloque num bom lugar no dia em que você não estiver mais conosco, isso não vai acontecer, viu? Você não vai para um bom lugar. Não vai. Você vai para o inferno. É o que diz a Bíblia. Agora, se você crê em Cristo de todo o seu coração, se você entende que o Senhor morreu por você, Ele ressuscitou por você, e que agora você vive a vida dele, a vida do Cristo ressuscitado, você vai para o céu. Não é um lugar bom. Na realidade, é o céu. É o céu aonde o Salvador está. Aonde o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, está. É para lá que vão todos aqueles que creem nele, que entregaram a sua vida a ele, irmãos. Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Que o Senhor traga consciência a você, que ninguém vai ser colocado num bom lugar por causa da vida que teve. Ninguém, irmãos. As pessoas vão para o céu por causa do que Cristo fez e se crerem nele. E só. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Não há nada que nós possamos fazer para merecermos ir para o céu. Nada, Senhor Jesus. Mas nós vamos para o céu, não porque merecemos, mas porque o Senhor merece. Porque o Senhor morreu na cruz por nós. Porque nós somos o fruto do teu penoso trabalho, de uma vida de sofrimento, de uma vida de luta, de traição, de apanhar, de ter uma coroa de espinhos, de ser cravado, de ser furado por uma lança. Nós vamos para o céu por causa da tua vida, por causa do teu sacrifício. Nós vamos para o céu porque o Senhor é santo. Nós vamos para o céu porque o Senhor é perfeito, e não porque nós somos.
Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Não há palavras que sejam suficientes para agradecer ao Senhor o que o Senhor fez por nós. Não há palavras suficientes em todo e qualquer idioma que se possa imaginar para expressar a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Queremos então pedir a Ti que, no nome de Jesus, pelo Teu Espírito, nos convença dia após dia, fale ao nosso coração, fale ao coração daqueles que estão aqui nesta noite e que por algum motivo acham que podem ir para o céu porque pagam a sua conta de energia em dia, porque não roubam, não matam, nunca fizeram mal a ninguém. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia. Não permita que essas pessoas morram no engano, mas que elas despertem, que elas percebam que elas só podem ir para o céu por conta do que o Senhor fez, e não por conta do que elas fazem. Tenha misericórdia, Deus, no nome de Jesus. Guarda a nossa vida, o nosso coração, e nos recebe no céu, Pai, no dia em que o nosso coração parar e não estivermos mais aqui. Nós oramos ao Senhor agradecidos, no nome de Jesus. Amém.